gostaria de mostrar para vocês um pequeno acervo que eu tenho de alguns livros, de algumas pinturas da Pequena Sereia. Eu acho que são livros interessantes, são pinturas interessantes, e na medida em que nós formos continuando com esses vídeos, vai ficando mais claro e eu vou explicando mais detalhadamente o material que eu tenho aqui exposto e organizado para vocês verem. Bem, como eu havia falado, eu queria começar por esse quadro. Esse quadro é da Pequena Sereia. Ele foi pintado por um artista russo e que ganhou o prêmio Hans Christian Andersen em 2001. O nome dele é Boris e ele nos presenteou com esta pintura. Ao lado, nós temos a primeira pintura, ou vamos dizer assim, a primeira ilustração da Pequena Sereia. Da primeira edição, quando o Andersen terminou de escrever o conto. Esse prato que tem aqui é um prato de comemoração aos 200 anos do aniversário do Andersen. Uma famosa companhia de porcelanas na Dinamarca, chamada Rosenthal, ela criou um serviço de mesa completo com ilustrações do conto do Andersen. Como vocês podem ver, é uma Pequena Sereia bastante estilizada, mas faz parte desse serviço de mesa que eles criaram para esse momento. Aqui ainda nós temos outros livros da Pequena Sereia. Como vocês podem ver, é um livro com um trabalho artesanal muito grande. À medida que você vai correndo as páginas, você pode ver que a ilustração ela vem aumentada, vamos dizer assim, não é? Ela vem enriquecida por esse trabalho de design, de criatividade, de recortes, que também fazia parte do que o Andersen sempre criou e sempre trabalhou, que foram os paper cuts. Aqui nós temos outras edições da Pequena Sereia, e com ilustradores. Isso também é interessante, porque nós temos ilustradores que não são só ilustradores dinamarqueses, são ilustradores do mundo inteiro e que dão um toque especial, um toque particular ao livro que está em edição. Aqui ainda nós temos outros contos, né? E aí vocês podem perceber que são contos mais estilizados, uma Pequena Sereia talvez mais moderna, uma Pequena Sereia mais infantil, uma Pequena Sereia assustada, né? Dá para perceber a expressão do rosto dela, que ela está assustada. Aí nós temos uma outra edição da Pequena Sereia, e aí novamente uma ilustração mais moderna, de certa forma é uma ilustração mais agressiva, diferentemente de outras em que a Pequena Sereia demonstrava uma sensibilidade, vamos dizer assim, uma carência afetiva muito maior. Essa Pequena Sereia, ela tem uma ilustração bem mais agressiva que as outras. E na sequência eu tenho ainda outra aqui, a Pequena Sereia e a avó da Pequena Sereia e as irmãs dela, sonhadoras, né? Pensando o que poderia ter neste mundo, na superfície dos mares, né? Porque o grande sonho das princesinhas era de, quando completassem os 15 anos, elas poderiam, então, ir à superfície e conhecer esse mundo que, para elas, era uma novidade, era uma incógnita.
Aqui ao lado nós temos uma outra pequena sereia, também meio sonhadora, bastante estilizada, bastante moderna, né? Aqui nós temos um outro livro da Pequena Sereia que segue o mesmo padrão, vamos dizer assim, do primeiro livro que eu mostrei para vocês. Este livro, não é? Em que você tem as ilustrações, não só em termos de pintura, mas elas se formam, elas criam uma forma para tornar mais real a descrição da história, a descrição do conto. Aqui nós temos também o mesmo tipo de trabalho, só que é mais simples, né? O do livro anterior, aquele lá, é um trabalho bem mais sofisticado do que esse que está aqui. Independentemente de qualquer forma, segue, não é, o mesmo estilo de uma ilustração que também conversa com um design, uma criação, uma dimensão de trabalho que ultrapassa o limite da ilustração simples, né? Você interage, na verdade, você acaba interagindo com uma ilustração como essa quando você percebe em detalhes, né? Aquilo que o livro vem descrevendo. E eu acredito que para a criança é alguma coisa chamativa, é alguma coisa que desperta a curiosidade da criança para que ela possa ver. O conto da Pequena Sereia, assim como todos os outros contos do Andersen, eles são reeditados na Dinamarca muitas vezes. Então, eles passam por pequenas transformações ou grandes transformações, não é? Esse conto, por exemplo, ele vai fazer também uma descrição, um trabalho relativamente aos ilustradores, a história da pintura e da literatura mundialmente, como isso interferiu, influenciou nos contos do Andersen e particularmente nos ilustradores do Andersen. Esse livro aqui, ele é um livro que ele existe em duas versões, na versão alemã e na versão dinamarquesa. Ele é um livro que se você baixar, você vai poder interagir com o livro. Você vai poder brincar com o livro, porque ele propõe jogos, propõe atividades. Então, você tem condições de ir além da leitura, além da ilustração, além do próprio espaço físico do livro, para você trabalhar também com outras atividades lúdicas que o livro permite. Aqui eu tenho também um outro livro da Pequena Sereia. Como vocês podem ver, a Pequena Sereia, ela sempre apresenta, na maioria das vezes, ou na maioria das ilustrações, ela apresenta um ar sonhador. Ela busca alguma coisa que até aquele momento ela não encontrou nas profundezas do mar. Então, o sonho dela é ver como é que esse mundo que está acima das profundezas do mar reage, vive, como são as pessoas, como elas se relacionam, como é que elas vivem, se elas são alegres, se elas não são, se são tristes, quais são as tragédias que acontecem. E tem uma questão que é muito particular, que naquela época, quando o Andersen escreveu os contos dele, muitos navios iam ao fundo do mar, né? Muitos navios sucumbiam, afundavam, e o Andersen mesmo perdeu uma grande amiga num desastre de navio. Então, o navio, ao mesmo tempo que servia como possibilidade de transporte para grandes distâncias,
era também assustador, porque o mar é assustador. Até hoje, as pessoas não olham para o mar como algo simples. O mar é desafiador. E nós acabamos tendo, assim, medo, respeito, e também a nossa imaginação muitas vezes pensa, o que será que acontece? O que tem no fundo do mar? Porque há profundezas no mar que o ser humano ainda não chegou. Então, eu entendo que essas são coisas interessantes. Esse livro aqui, Russalka, ela é uma peça, uma ópera baseada na Pequena Sereia. Mais tarde eu vou voltar a ela e vou conversar sobre ela também e vou dar mais detalhes sobre essa ópera, porque também tem como pano de fundo a Pequena Sereia. Essa mesa em que eu expus esses livros, essas pinturas, essa porcelana e tudo mais, é uma mesa em que o Andersen, muitas vezes, ele esteve num castelo, que eu vou mostrar o castelo para vocês agora. Esse castelo aqui, o nome desse castelo é Luxembourg. Ele foi convidado muitas vezes para visitar esse castelo e compartilhar com a vida, com o cotidiano nesse castelo. E ele gostava de sentar num lugar no castelo onde ele tinha uma visão bonita da área, do jardim todo do castelo para escrever. Ele escreveu 2 livros, 2 romances, sentado a essa mesa. E eu achei interessante, então, fazer essa apresentação dessa coleção da Pequena Sereia em cima dessa mesa, para que a gente pudesse, então, ter um pouco mais de história, né? Porque eu sempre acho que isso tudo atrai muito. E aí, por último, eu queria mostrar esses pequenos livros, que são livros que compreendem primeiras edições da Pequena Sereia e também de outros contos do Andersen. Esse aqui, por exemplo, é A Unida e O Homem do Mar. Esse aqui nós diríamos que é um pré-conto da Pequena Sereia. E eu também vou fazer um comentário desse pré-conto posteriormente. Mas então eu queria mostrar para vocês o material com o qual eu estou trabalhando, o material que eu vou discutir com vocês para chegar à Pequena Sereia do Disney, tá bem? Até lá, então!